Que toda honra, glória e louvor seja dada ao nosso Deus, nosso amado Redentor, ao Pai da glória, ao Espírito Santo, que habita os nossos corações. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, e concentrar nossa atenção nos versos 14 e 15. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor, porque podemos estar diante de Ti, o Rei da Glória, o Senhor do Universo, Deus santo e eterno e poderoso, que acolhe pecadores como nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo Jesus fomos reconciliados à Tua presença. Em Cristo Jesus, as nossas culpas e pecados foram pagas na cruz. Em Cristo Jesus, podemos chegar na Tua presença com confiança, Senhor, porque fomos de fato lavados e não há sobre nós nenhuma condenação. Louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de estar aqui nessa noite, junto com pessoas que também foram alcançadas, que Te amam e que Te buscam. Senhor Deus, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ajuda-nos a sermos transformados por Tua palavra, ajuda-nos, ó Senhor Deus, a crescermos em santificação, a crescermos no conhecimento do Senhor, ajuda-nos, ó Senhor Deus, a cada dia sermos dominados pelo Teu Espírito Santo que em nós habita. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a vencer as tentações e a velha natureza pecaminosa que tantas vezes quer tomar a frente da nossa vida. Senhor Deus, derrama sobre nós graça e favor nessa noite. Fale ao nosso coração por Tua palavra, Senhor. Anula todas as imperfeições, tanto nossa, que anunciamos a palavra, como daqueles que a ouvem. Lava-nos plenamente com o sangue de Jesus, para que não haja qualquer impedimento da Tua glória ser manifesta nessa noite aqui nesse lugar. Faz com que saímos daqui, Senhor Deus, transformados por Tua palavra e pelo Teu Espírito, desejosos de viver uma vida que agrade ao Senhor. Glorifica o Teu nome, Jesus, nessa noite em nossas vidas. E usa-nos para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor, Senhor. É o que nós Te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém, Pai querido, amém. Meus amados, temos estudado o Evangelho de Lucas. E no domingo passado vimos sobre a tentação de Jesus. Nós vimos que foi o Espírito Santo quem o conduziu ao deserto com o fim de ser tentado pelo diabo. Aprendemos com isso que, da mesma forma que a vida do Salvador, do Redentor nosso, do Filho de Deus, estava nas mãos do Senhor para cumprir o seu propósito e vontade, assim também as nossas vidas. Aprendemos que o inimigo das nossas almas não tem nenhum poder sobre nós, que ele não tem autonomia de fazer o que queira na vida de nenhum de nós. Que se alguma coisa nos abate, se alguma coisa nos vem à vida, vem por permissão de Deus. E quando Deus permite alguma coisa dessa natureza, Ele tem um propósito, um fim.
aprendemos com Jesus como vencer as tentações ou as investidas do inimigo. Em que áreas ele vai atacar na nossa vida como atacou na vida do Senhor. Fomos advertidos aqui para percebermos as nossas vulnerabilidades, porque nós a temos, somos pecadores. E precisamos estar atentos a essas fraquezas, porque o inimigo atacará em cima delas, como tentou fazer com o Senhor. Vimos que temos que aprender a lidar com essa constante necessidade humana da natureza caída de querer a aceitação e a aprovação das pessoas, porque isso serve como fonte de tentação, como porta aberta para que o inimigo nos faça pecar contra Deus. Vimos que temos que ter cuidado na nossa vida com a insistente busca por não passar por sofrimentos. Vimos o perigo dessas igrejas contemporâneas que pregam o evangelho fácil, sem dor ou sem sofrimento, quando o próprio Senhor Jesus nos disse que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo sofrerá perseguição, por boca do apóstolo Paulo, que o Senhor nos disse que no mundo teremos aflições, mas que não percamos o ânimo, porque Ele venceu o mundo. E teremos a vitória final quando venceremos o último dos inimigos, a morte. Aprendemos que seguir a Cristo é dispor a vida ao que Deus nos propõe, e isso pode incluir sofrimento. Que Satanás tentou propor a Jesus um caminho sem cruz, quando lhe disse que todos os reinos do mundo lhe foram dados, e se o Senhor o adorasse, ele daria toda a glória e o poder desses reinos. Ele não precisava da cruz para obter isso. Vimos que precisamos estar atentos à necessidade de glória e de honra que a natureza caída busca, que Satanás tentou assim com o Senhor. Mas nós vimos aqui o quanto nós precisamos de duas coisas. Primeiro, da suficiência, de crer na suficiência da palavra de Deus para reagir a todas essas tentações. Isso foi o que o Senhor nos apontou. Ele sempre apontou para a palavra, usou a palavra para rebater todas as tentações do inimigo. Está escrito, também está escrito. E vimos que nós precisamos depender e crer na suficiência da palavra. Em decorrência disso, estudá-la, conhecê-la, pensar sobre ela, refletir, digeri-la em nossa vida e praticar aquilo que sabemos ser verdade, debaixo da graça do Senhor. E a segunda coisa, precisamos viver uma vida próxima ao Senhor em oração, pois o Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério público, passou esse tempo nos exercícios espirituais da oração e do jejum, para estar pronto para enfrentar tudo aquilo que ele teria que lidar na sua vida aqui terrena. E diz o texto, no verso 14, que saiu Jesus daquele momento de tentação no poder do Espírito e regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O texto que nós nos concentramos para basear a mensagem dessa noite é curto, 2 versos. Ele é ampliado em Mateus. Lucas resume no verso 14 o texto de Mateus capítulo 4, verso de 12 a 17. E no verso 15, ele resume Mateus capítulo 4, verso 23 ao verso 25. Eu queria convidar você a se voltarmos para o Evangelho de Mateus para buscarmos auxílio na compreensão do texto de Lucas capítulo 4, verso 14 e 15. Mateus capítulo 4 vai nos trazer luz sobre as palavras de Lucas. É o texto que prossegue também a narrativa
semelhante aqui, ou paralela, né, sinótica, da tentação de Jesus. O verso 12 ao verso 17, que se reporta ao verso 14 de Lucas, capítulo 4, nos diz que, ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2 da profecia de Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse texto se reporta ao verso 14 de Lucas, capítulo 4. Ele expande, ele amplia, ele explica o que Lucas reduziu num só versículo. É interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes desse texto que nos traz lições importantes para a nossa vida. Nesse momento, João fora preso. E Jesus se retira da Galileia, retira-se da Judéia e volta para a Galileia. Ele nasceu em Belém, mas nasceu em Belém, na região da Galileia, por causa de um recenseamento, mas os seus pais são naturais de Nazaré, uma cidade da Galileia. A Galileia era uma região onde predominava a população gentílica. Haviam lá judeus e gentios misturados, convivendo. E foi de lá, de uma pequena vila da Galileia chamada Nazaré, que o Senhor apontou ou visitou aquele casal jovem, comprometido, ainda não consumado o casamento, de José e Maria, e de lá anunciou que ela fora escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Já grávida, perto de dar à luz, seu esposo, por causa de um recenseamento, se retira da Galileia e vai à Judéia, a cidade de Belém, de onde ele era natural, para recensear-se. E lá nasce Jesus. De lá conhecemos um pouco da história, por causa da perseguição de Herodes contra o menino, com medo de que ele viesse tomar futuramente o seu reino. Ele manda matar as crianças e José e Maria se retiram para o Egito e voltam só depois da morte de Herodes, 2 anos ou 3 anos depois, e retornam para a região da Galileia, lá vivem em Nazaré, até esse momento, quando Jesus, na sua maioridade, 30 anos de idade aproximadamente, vem da região da Galileia para o Jordão, onde João Batista estava anunciando e preparando as pessoas, chamando o povo a arrependimento e a batismo de purificação para preparar o coração para o cumprimento da promessa de Deus o Pai. O Messias chegou, o reino de Deus está próximo. Preparai o coração, arrependam-se de uma vida distante de Deus e de uma religiosidade infrutífera, se quebrantem do Senhor, purifiquem os seus corações, porque está próximo o reino dos céus. Jesus se apresenta a João, e João faz aquela declaração pública no meio de toda a multidão que vinha de todas as partes para receber o batismo e ouvir a sua palavra, e ele anuncia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta para ser batizado. João resiste a Jesus, dizendo que ele é quem deveria ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus lhe diz: João, para que se cumpra a Escritura. E João então admitiu
e houve aquele testemunho maravilhoso na hora que ele saiu da água após o batismo. Os céus se abrem, uma voz declara às multidões, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a voz declara: este é o meu Filho amado, em quem tenho nele prazer. Daí então, após esse momento, se dá o que nós vimos no domingo passado. O próprio Espírito conduz o Senhor ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E aqui, após a tentação, após sair vitorioso, diz Lucas que ele sai dali no poder do Espírito Santo e volta para a Galileia. Mas nesse íntere, Mateus nos informa que João é preso, que as coisas estavam sendo cada vez mais difíceis e apertadas para aqueles que esperavam a glória de Deus. Ele é preso e Jesus então volta para a região da Galileia, onde desenvolverá o seu ministério até a sua morte. E é lá na Galileia dos gentios. Interessante que o texto de Isaías, no capítulo 9, que não é citado completamente aqui, aponta para um fato interessante. Diz lá o texto de Isaías 9, verso 1 e 2: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E aqui o Senhor cita a profecia de Isaías, dizendo, ou colocando as razões pelas quais ele escolheu Galileia para desenvolver o seu ministério. Um lugar que as pessoas viviam em trevas, que precisavam ver a luz. É o lugar que o Senhor escolhe para ali manifestar a sua glória e seu poder. Isso de imediato nos aponta para uma coisa. Nós vimos hoje pela manhã um pouco da pastoral do boletim, dos desafios que temos pela frente, das intenções do nosso coração, dos nossos projetos como igreja. Queremos ser uma igreja fiel ao Senhor, que busca ser uma igreja da qual o Senhor tenha prazer nela, como crentes conscientes e comprometidos de viver uma vida para a glória de Deus. E por causa disso precisamos lutar para a nossa santificação, porque somos pecadores, e não há entre nós nenhum justo, nem sequer um. Temos que buscar o Senhor com sinceridade de alma e de coração todos os dias. Necessitamos urgentemente viver uma vida aos pés do Senhor, da sua palavra. Precisamos rever nossas prioridades. Tem sido essas temáticas que vocês têm ouvido aqui do púlpito. Porque nós somos levantados por Deus como profetas do Senhor para chamar a sua igreja à santificação, para chamar a igreja a viver a vida que Deus quer que nós vivamos. E como igreja que tem propósitos de agradar a Deus e de fazer glorioso o nome do Senhor, fazer conhecido o nome do Senhor, precisamos ter os nossos olhos para as pessoas lá fora que não têm essa graça. Jesus escolheu a Galileia e não a Judéia. A Judéia era a capital da religião de Israel. A Judéia é onde estava a maior concentração das seitas mais zelosas do povo de Deus. Mas a Galileia era a região que vivia nas trevas, onde pessoas viviam aflitas, obscuras da graça de Deus. E é ali que o Senhor, que mostra o seu controle da história, aponta desde o profeta Isaías, há 700 ou 800 anos desse advento, que Deus havia providenciado o Messias para desenvolver o seu ministério e viver no meio de um povo que vivia em aflição, necessitado da graça do Evangelho de Deus. Isso nos aponta um fato, querido, que como igreja nós não temos que viver para nós mesmos, ou viver para alcançar propósitos que se resumem ao nosso próprio convívio, mas existimos como igreja para fazer conhecido e grande o nome de Deus, para olhar para fora dos nossos muros e paredes, para alcançar aqueles que estão perdidos. Tem que ser esse o nosso esforço, tem que ser essa a nossa visão, tem que ser esse o nosso propósito.
Foi isso que o Senhor fez, e Ele é modelo e referencial para nós em todas as coisas. A escolha do Senhor aponta para qual deve ser a escolha da igreja, na sua vida e no seu ministério. A escolha de Jesus aponta para nós enquanto pessoas, enquanto famílias, precisamos viver com o objetivo de alcançar pessoas que vivem em trevas, pessoas perdidas. Estamos nesse mundo com um propósito, com esse propósito. Daí por diante, o Senhor iniciou o seu ministério público e começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A responsabilidade passa daquele que prepararia o caminho para o Messias, para o próprio Messias. Ele agora assume a pregação e o ensino das verdades do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. O verso 23 ao verso 25 é a expansão e a ampliação do verso 15 de Lucas capítulo 4, que aponta para o ministério de Jesus. O que é que ele fez? Como ele fez? Aonde ele fez? Para poder olhar para a nossa própria vida enquanto igreja, para nortear os nossos objetivos, os nossos propósitos e como devemos viver e pregar o Evangelho. Diz o verso 23 de Mateus capítulo 4 que Jesus, a partir de então, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Esse texto nos aponta para a atividade que a igreja deve ter em mente: percorrer toda a região da qual ela tem a incumbência de testemunhar. Ou seja, nós estamos aqui, nascemos aqui, começamos esse mês, que é um mês de celebração, de gratidão a Deus, de comemorações, é um mês de alegria, porque é o mês que contempla os 142 anos de fundação dessa igreja, os 137 anos de vida como organização local. Desde quando Deus, nos seus propósitos eternos, moveu a igreja na América, um país que passara por uma guerra, que estava em frangalhos economicamente falando, o Sul que perdeu a guerra e que ficou quase destruído em toda a sua economia, mas mesmo assim, em primeiro lugar, para auxiliar alguns imigrantes que vieram para o Sudeste brasileiro, para a região de Campinas, para a região de Mogiana, São Paulo e Minas ali, mandaram missionários para suportar espiritualmente aquelas pessoas que migraram da América para o Brasil. Mas esses missionários, ao chegar naquela região, olharam para o Nordeste brasileiro, uma região tão grande, tão vasta, e sem a presença da igreja. Já havia uma década que a igreja presbiteriana do norte dos Estados Unidos, depois da guerra, depois da divisão, da tentativa de divisão, mandaram missionários para o Sudeste brasileiro. Mas o Nordeste é uma grande área, dominada pela idolatria, não tinha a luz do Evangelho. E essa igreja, em frangalhos, recém-nascida, depois da divisão, sem muitos recursos, com a economia quebrada no Sul, resolve mandar para o Nordeste brasileiro um missionário, para trazer para essa região a luz do Evangelho. E aqui chega o reverendo John Rockwell Smith, para pregar o Evangelho aqui. Depois de 5 anos
do primeiro culto implantado, é organizada a igreja. E nas atas de organização, o registro da intenção, do desejo, do clamor, que é fazer nascer dessa igreja pessoas que pudessem proclamar ou espalhar esse evangelho por todo o Nordeste brasileiro, pelo próprio Brasil e também além das fronteiras. E aqui estamos como igreja local. E não devemos ser apenas uma igreja celebrativa para olhar para trás e comemorar mais um ano de vida, uma igreja centenária, uma senhora eleita. Precisamos não olhar somente para o passado, mas olhar para o passado como estímulo para os nossos desafios futuros. Precisamos continuar a ser uma igreja viva, uma igreja que produz, uma igreja que planta outra igreja, que continua investindo no reino de Deus, que tem desejo de ser útil e servir. E aqui o texto, para mim, é muito útil nesse desafio da igreja local. Percorria Jesus toda a Galileia. O Senhor fez nascer uma igreja num dos centros, na época, mais importantes do Nordeste e que continua sendo a cidade de Recife, que cresceu, que se expandiu, que o pecado também multiplicou, e há grandes desafios para a igreja alcançar toda a Galileia. E o que me inquieta, me incomoda, é pedir a Deus: Senhor, me dê a graça necessária como pastor que o Senhor me levantou aqui para conduzir a igreja até esses desejos, esses sonhos, de fazer teu nome ser conhecido, de ser uma comunidade relevante, não apenas mais uma igreja evangélica, de fazer diferença onde nós estamos. Há tantos desafios que nós ainda nem começamos a engatear neles, há tantos grupos num grande centro urbano como o nosso que precisam ouvir da graça de Deus, há tanto trabalho a fazer, e nós precisamos ter o mesmo empenho de Jesus registrado aqui no texto de Mateus. Jesus percorria toda a Galileia. Para ele era uma questão de urgência levar luz a um povo que vivia em trevas, escolher pessoas gentílicas que não conheciam a graça de Deus para conhecer a graça de Deus, ao invés de optar pelo comodismo ou pela facilidade de um povo já evangelizado. Eu me lembro quando, de volta para o Brasil, lá do curso na América, algumas pessoas perguntavam: pastor, por que você não fica por aqui? Há tanta gente que pode ser alcançada. Por que o senhor não fica por aqui? É uma vida mais fácil para os seus filhos. E eu e com Gena nós comentávamos sobre isso. Não tem nem por que a gente pensar sobre isso, porque nós fomos trazidos para cá com um propósito. E vamos voltar para servir a nossa terra. Porque aqui tem muitos evangélicos, tem muitas igrejas, tem muitos pastores. Lá no nosso Brasil tem muitos desafios pela frente. Jesus optou pelo desafio de uma região em trevas do que uma região confortável economicamente, religiosamente, ou etc. Nós precisamos também ter o nosso coração nos desafios, olhar para as necessidades humanas, para um povo que Deus quis salvar, e ter a mesma intenção de Jesus, de escolher quem mais necessita de ouvir a palavra de Deus. O texto continua nos dizendo que Jesus se entregou no seu ministério a 3 atividades que o texto de Mateus registra. Ele se entregou ao ensino da palavra de Deus nas sinagogas espalhadas por toda a região da Galileia. Ele se dedicou à pregação das boas novas do Evangelho do Reino de Deus. E ele se entregou a curar as pessoas em toda sorte de enfermidades e doenças que eles tinham.
mostrando o anúncio do Evangelho, a única coisa que podia tirar o homem das trevas e trazer o homem à luz, o ensino e a instrução dessa palavra que podia tornar esse homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra de Deus, e a cura das nossas doenças de alma, dos nossos problemas decorrentes da queda, das nossas enfermidades. Jesus ensinou nas sinagogas, pregou o evangelho do reino nas ruas e praças e curou toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a igreja tem então que se dedicar a essas coisas, se entregar à pregação do evangelho do reino de Deus, ser uma igreja porta-voz de Deus nessa terra, chamar os homens à reconciliação com Deus pelo evangelho da graça de Jesus, anunciar às pessoas o seu estado de pecado diante de um Deus santo, mas ao mesmo tempo anunciar às pessoas a graça de um Deus que amou o homem pecador e deu a vida do seu Filho na cruz por eles, e convidar essas pessoas a abraçarem, a aceitarem, a entregarem as suas vidas a essa graça de Deus. Pregar o evangelho, as boas novas, e instruir essas pessoas e treiná-las e prepará-las para que elas possam também fazer isso a outras pessoas, serem bênçãos, serem úteis, serem instrumentos da graça de Deus, preparadas para responder a todo aquele que pedir razão da sua fé e esperança. A igreja tem que se preocupar com a pregação do evangelho, a igreja tem que se preocupar com o ensino, com o treinamento, com a capacitação, com a preparação dos seus membros, fazer discípulos, seguidores de Jesus, comprometidos com o evangelho da graça de Deus. Mateus capítulo 28, texto da grande comissão, do verso 18 a 20, conhecemos muito bem. Vão e façam discípulos. Ensine essas pessoas a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. Eu estarei com vocês nisso até a consumação dos séculos. Essa é a tarefa da igreja. Treinar pessoas, preparar pessoas, instruir pessoas, santificar pessoas, amadurecer pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, tornando essas pessoas capazes de testemunhar de Cristo onde quer que o Senhor as coloque. A igreja precisa concentrar os seus esforços e ter como missão primeira o anúncio e a pregação desse evangelho, a instrução e o ensino dos seus crentes, dos seus membros, daqueles que recebem a graça de Deus. Mas também, diz o texto, ser uma igreja pronta para curar todo tipo de doença e enfermidade entre as pessoas e os povos. Nós tivemos com a equipe aqui da igreja aproximadamente 7 pessoas. Na semana passada, lá em Águas de Lindóia, fazendo mais um módulo de um curso de aconselhamento bíblico. Treinando pessoas a socorrerem pessoas em suas aflições de alma. Onde a temática é clara. Por algum tempo ou por muito tempo, a igreja tem entregue os seus membros na mão de profissionais da área de humanas, quando a Bíblia tem resposta para todos os conflitos do homem. E a temática da conferência era essa: a Bíblia tem todas as respostas. Nós cremos na suficiência da palavra de Deus, não somente para tirar o homem das trevas e do pecado e transformá-lo num servo de Deus, mas para resolver todos os seus conflitos de alma. Quando lemos os salmos na palavra de Deus, vemos exatamente isso. Quantas vezes o salmista chegava diante de Deus entristecido, oprimido, ferido na alma, e se colocava diante do Senhor e tinha na palavra de Deus resposta, cura, alento, conforto. Nós precisamos resgatar a suficiência da palavra de Deus na vida emocional das pessoas. Ela tem resposta
para todos os nossos conflitos, todos os nossos medos. E o Senhor Jesus não só se entregou a pregar o evangelho do reino, não só se entregou a ensinar nas sinagogas toda a verdade de Deus, mas ele se entregou a curar todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. E é interessante que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, descreve que tipos de enfermidades e de doenças tinha entre o povo das quais Jesus tratou. Diz o texto, no versículo 23, que ele pregava, que ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doença e enfermidades entre o povo. Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, diz o verso 24. Trouxeram-lhes, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E aqui, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, classifica que essas doenças, essas enfermidades, esses tormentos eram na área espiritual, na área emocional ou psicológica e na área física. Endemoniados eram pessoas que foram dominadas por espíritos malignos. E aqui é o extremo da ação do diabo sobre a humanidade caída. O diabo é o tentador, é aquele que pressiona, é aquele que atormenta, é aquele que traz confusão à mente humana. E ele faz isso desde uma opressão espiritual até o extremo da possessão de uma vida. Vemos vários exemplos na região da Galileia, onde pessoas eram atormentadas por espíritos malignos. Isso não era tão comum na Judéia, mas na Galileia a população estava exposta a essas ações malignas pela falta de conhecimento de Deus, da sua palavra. Jesus se depara com muitas pessoas endemoniadas ou possuídas por espíritos malignos, vivendo uma vida subhumana, escravizada, oprimida. E diz o texto que o Senhor se propôs a curar todo tipo de doença e enfermidade entre o povo, inclusive esses tormentos espirituais. Traziam-lhe doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados. E diz o texto, no final do verso 24, e ele os curou, e ele os tratou, e ele os livrou. O Senhor deu ordens e poderes aos seus discípulos para irem em seu nome socorrer as pessoas que estavam sendo afligidas por essas ações do inimigo, quer seja em opressões, quer sejam em possessões, quer sejam lá no que for. E os apóstolos voltaram entusiasmados, dizendo: até os demônios se submetem à nossa ordem e palavra. E o Senhor diz: eu sei, eu mandei vocês para isso, mas não se encantem com isso. A alegria de vocês deve estar no fato de que o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Mas vão e use de misericórdia com as pessoas em suas aflições. Em nenhum momento Jesus curou pessoas ou libertou pessoas dessas possessões malignas para chamar a atenção sobre si. Muito pelo contrário. O que movia o Senhor era a misericórdia por vidas aflitas e oprimidas por esses demônios. E o Senhor socorria as pessoas porque Ele amava as pessoas. E o que deve motivar a nossa vida nesse particular do ministério da igreja, além de pregar o evangelho, além de ensinar, é socorrer as pessoas em suas aflições, quer sejam elas na área espiritual, quer sejam elas na área emocional e psicológica, pois o texto fala de lunáticos, de pessoas que estavam afetadas em suas emoções,
que estavam fora de órbita, que foram tremendamente por alguma coisa emocional, física, afetadas nas suas emoções, no seu psique. E o Senhor a todos curou. A palavra de Deus tem resposta para as nossas tristezas, para as nossas depressões, para as nossas aflições, seja lá o que for que nos afete. Temos na palavra de Deus socorro. Toda a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas aflições, para todas as nossas crises. O Senhor curou pessoas afetadas emocionalmente. E há uma diferença muito clara aqui para pessoas afetadas espiritualmente, pessoas afetadas emocionalmente. Crentes podem sofrer depressões. Crentes podem ser acometidos de profundas tristezas. É só ler os Salmos, meu querido. Salmo 116 é prova clara disso. Salmo 139 é prova clara disso. Me senti cercado por laços de morte, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então roguei ao Senhor e Ele me socorreu, me salvou. Também as pessoas que sofriam de alguma doença física eram por Jesus tratadas, paralíticos. Uma doença que afetava muitas pessoas daquela região e época. Uma doença que tirava o homem do convívio social. Uma doença que colocava a pessoa à margem da sociedade. Que lhe era proibido o convívio com os sãos. 3 enfermidades que aparecem muito corriqueiramente nos evangelhos: cegueira, lepra e paralisia. E o Senhor, por misericórdia, socorria as pessoas, as curava, as tratava, as trazia de volta ao convívio social, lhes dava oportunidade de novo. A igreja precisa olhar para as pessoas com olhar de misericórdia e graça e olhar o homem na sua inteireza. Pregar o evangelho para tirar o homem da condenação e do pecado. Ensinar-lhes a ser um cristão que ama o Senhor e que é útil para o reino de Deus, instrumento nas mãos do Senhor. E curar as pessoas em todas as suas enfermidades, quer sejam espirituais, quer sejam emocionais, quer sejam físicas. A igreja precisa ter Jesus como modelo. É por isso que as nossas igrejas mães da Reforma, ao chegar numa localidade, construíam uma igreja, uma escola e um hospital. Por ter consciência de que o evangelho da graça de Deus alcança o homem espiritualmente, alcança o homem no seu intelecto, alcança o homem nas suas necessidades físicas. E diz o texto que o Senhor Jesus teve um alcance no seu ministério, que desde a Síria, né, temos ouvido falar muito da Síria, tomada por guerras, pelo Estado Islâmico, pelas essas atrocidades, ficam na parte norte de Israel. Toda a Síria, toda a região da Galileia, o norte ou nordeste de Israel, Decápolis, mais nordeste de Israel, Jerusalém, mais centro de Jerusalém, de Israel, Judeia e toda a circunvizinhança da além do Jordão, no deserto. Dessas regiões vinham multidões para ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus. E tudo isso para que o Senhor fosse glorificado. E é isso que Lucas resume para a gente. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. A sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos nós, por todos. E eu queria então enfatizar e fechar isso para nossa reflexão
e meditação nessa noite. Devemos fazer tudo isso, ser uma igreja, de fato, que olha para os necessitados, que entende que o Senhor fez com que essa igreja existisse aqui nesse lugar, para abençoar essa região, para abençoar essa cidade, para olhar para fora das nossas paredes e muros, para olhar para os desafios que temos pela frente, para ser uma igreja que se organize de fato e verdade para servir a Deus com mais eficácia e produtividade. Queremos sim ter boas instalações, queremos sim ser uma igreja que tenha estrutura para melhor trabalhar para Deus, e não para se ensimesmar em prazeres. Não queremos que a vaidade tome o nosso coração, queremos ser úteis ao reino de Deus. Queremos ser grandes para fazer grande o nome do Senhor. Para que o Senhor seja glorificado por todos, para que o seu nome seja conhecido nessa cidade. Para que essa igreja seja igreja de fato produtiva, que agrade ao Senhor. Precisamos correr todos os desafios que temos pela frente aqui na nossa cidade. Quando completamos então esse tempo de vida, nós precisamos pensar, olhando para frente, tendo o nosso passado como fundamento, mas olhando para frente para os desafios. Precisamos ser uma igreja forte na evangelização, na proclamação do Evangelho do Reino. Precisamos ser uma igreja forte no treinamento, no ensino e no preparo dos crentes. Para que hajam pessoas aqui consagradas ao Senhor, famílias bem fundamentadas na palavra de Deus e ajustadas, numa sociedade tão perdida. Jovens preparados para testemunhar de Jesus, onde o Senhor colocar, nas universidades ou nos seus campos de trabalho. Precisamos de gente como sal para ser misturado numa sociedade apodrecida, para fazermos diferença e sermos luz desse mundo. Precisamos que as pessoas olhem para a nossa vida, para o nosso testemunho, para o nosso comportamento e glorifiquem o nome de Deus. Precisamos assumir para a gente esse desafio e compromisso. Eu não quero me esconder, eu não posso me esconder, eu não posso ser igual aos outros, eu sou diferente, eu sou igreja, eu sou discípulo de Jesus. Eu preciso viver essa diferença, porque a esperança desse mundo perdido é a minha diferença, é eu ser o que eu sou. Temos ouvido acerca de jovens como Daniel na exposição do livro de Daniel, de que assumiram com consciência o compromisso, de que eram povo de Deus, israelitas, e que não podiam se contaminar com as iguarias do mundo. Assumiram posturas difíceis, mas assumiram posturas com convicção, e Deus abençoou e honrou a vida e o testemunho dessas pessoas, e transformou um império inteiro por causa da fidelidade, da graça de Deus na vida de pessoas como Daniel e como aqueles jovens. Continua o nosso Deus sendo o mesmo Deus. O que talvez precise mudar é a nossa vida e o nosso comportamento. Precisamos aprender que não estamos nesse mundo para nós mesmos, para encontrar o nosso lugar na sociedade, nosso lugar no mundo produtivo econômico, para termos rendimento e vivermos uma vida confortável. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não há nada, absolutamente nada de errado de conquistarmos posições na sociedade, mas fazê-lo para a glória de Deus, para fazer conhecido o nome do Senhor. Se Deus me tem levantado para ser produtivo, empreendedor e fazer dinheiro, é fazê-lo para a glória de Deus e não para viver uma vida materialista, capitalista, insensível, egoísta. Eu sei que Deus tem abençoado o seu povo no decorrer da história e abençoará a minha vida e a sua vida, meu querido. Mas Ele fará isso para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que Lucas nos aponta no verso 15. O nome de Jesus era glorificado por todos. A igreja existe, eu existo, você existe, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu queria então
desafiá-los a isso, a pensar sobre isso. Nós cantamos aqui que gostaríamos de ser uma igreja do qual o Senhor é glorificado com a sua vida. Querer ser uma igreja do qual o Senhor tenha prazer nela. Que Deus nos faça isso. Que nesse mês de missões, nesse mês de gratidão a Deus pelos trabalhos da vida dessa igreja local, das congregações que foram plantadas nesse mês de agosto, 4 delas comemoram mais um ano de fundação, de existência, que a gente possa orar a Deus e dispor a nossa vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos use para a glória do seu nome, para o louvor da glória do seu nome. Que sejamos uma igreja com esse propósito, tendo Jesus como nosso referencial, fazendo as nossas escolhas baseadas nas escolhas do Senhor, investindo a nossa vida naquilo que o Senhor investiu a vida dele enquanto esteve aqui. Que ele seja de fato o nosso referencial, o nosso estímulo, o nosso modelo para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a baixar sua cabeça, a refletir sobre a sua vida, meu querido. Eu queria convidá-lo a que você pudesse consagrar sua vida ao Senhor, dedicar sua vida ao Senhor. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você obterá na vida, consagre ao Senhor. Diga: Deus, toma minha vida e a usa como instrumento da tua glória. Eu quero ser útil ao reino. Eu quero viver como o Senhor Jesus, que eu abri mão da glória que lhe estava devida, que lhe era devida, para fazer a tua vontade, para viver para a tua honra e glória. Senhor Deus, Pai querido, queremos em primeiro lugar olhar para nós mesmos, nossa vida, o que temos feito dela, para onde nós temos dirigido as nossas prioridades, os rumos da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a corrigir, se precisamos de correção. Ajuda-nos a apontar a nossa existência para a glória do Teu nome, Senhor. Pois para isso fomos criados por Ti. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a rever esses valores e também a olhar para a nossa vida diária, se temos de fato buscado a Tua presença, se temos tido sede pelo Senhor como a corça suspira pela água no lugar deserto. Se temos, ó Pai amado, buscado a comunhão contigo todos os dias para ter do Senhor palavra para alimentar e fortalecer o nosso coração. Às vezes, Senhor Deus, estamos tão distantes, tão descomprometidos, tão frios, vivendo para nós mesmos, porque não temos buscado a Tua presença todos os dias na nossa vida. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos perdoe pelas negligências que apontam para que a nossa prioridade não tenha sido o Senhor nem as Tuas coisas. Nos perdoe por isso. Nos lave com o sangue de Jesus. Queremos dedicar a nossa vida ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude a buscar a Tua presença e ter comunhão com o Senhor a cada momento da nossa vida. Não permita, Senhor Deus, que as demandas desse mundo ocupem todo o nosso tempo a ponto de nos fazer pobres espiritualmente. Ajuda-nos como famílias, ó Senhor Deus, a buscarmos a Tua presença. Que os pais vigiem, intercedam pela vida dos seus filhos. Que os filhos possam viver, Senhor Deus, em submissão e obediência à orientação do Senhor na vida de seus pais. Que eles possam ser misericordiosos com seus pais, a ponto de rogar por eles, para que o Senhor lhes dê graça necessária para conduzir a família. Senhor Deus, nos ajude como igreja local, que as nossas sociedades, ministérios, departamentos, que as nossas atividades não sejam um fim em si mesmo, Senhor. Que nós possamos pensar em fazer as coisas para o engrandecimento do Teu nome, para fazer conhecido o Teu nome no mundo perdido.
que todos os nossos esforços, planejamentos, atividades possam concorrer para um único alvo: fazer conhecido o nome do nosso Deus, anunciar o Evangelho com fidelidade a Ele, sermos zelosos pelas coisas do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo culto ao Senhor, pela vida ao Senhor. Nos faça ser uma igreja que instrui, que aconselha, que orienta, que admoesta pelo caminho da palavra de Deus. Nos faça ser uma igreja que tenha visão para fora, como o Senhor Jesus. Nos faça, Senhor Deus, olhar para os aflitos, para os necessitados da luz do Evangelho e dedicar os nossos esforços, os nossos empreendimentos para alcançar essas pessoas para Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor, a socorrer as pessoas em suas necessidades, não somente espirituais, mas também emocionais, psicológicas e físicas. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a ser mais sensíveis e misericordiosos, como o Senhor foi. Abençoa, Senhor Deus, essa igreja. Abençoa a nossa vida como igreja local. Coloque em nosso coração gratidão e reconhecimento por toda a Tua bondade em nossa vida enquanto igreja. Pelas dificuldades, pelas provações, pelos desafios, pelas conquistas, pelas vitórias. Louvamos o Teu nome, Senhor. E queremos tirar esse mês para ser um mês de gratidão, para ser um mês de entrega, para ser um mês de consagração, para ser um mês de celebração. Mas não somente esse mês, que a nossa vida seja marcada por essa intenção, Senhor. Que possamos viver para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória, Senhor. Que possamos dedicar a nossa vida enquanto igreja local, os pastores, o conselho, a junta diaconal e todas as sociedades e ministérios dedicarem a sua vida ao serviço de Deus e fazer as coisas do Senhor com zelo e com dedicação exclusiva. Abençoa-nos para que possamos ser uma igreja graciosa e forte no poder do Espírito Santo para fazer conhecido o nome do Senhor. Nos abençoa, porque somos incapazes por nós mesmos de sermos isso. Derrama sobre nós graça, visita-nos com Teu Espírito, abre os céus sobre nós, ó Pai amado, e derrama a graça dos céus sobre a nossa vida. É o desejo do nosso coração, é o que nós Te pedimos durante esse mês de celebração, Senhor. Nos abençoe, nos visite, manifesta a Tua glória no nosso meio, nos capacite para vivermos a vida que o Senhor quer que vivamos. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. A todo aquele que entra nessas portas aqui dentro, possam encontrar alento, atenção, nos torne mais sensíveis às pessoas, Senhor. Coloca no nosso coração um olhar diferente para as pessoas. Precisamos ser uma igreja amorosa, acolhedora, como o Senhor Jesus foi. Que ninguém, Senhor Deus, entre aqui no nosso meio e se sinta estranho, mas se sinta acolhido. Mas para isso, modifica o nosso coração. Porque somos tão egoístas, somos tão preocupados com nós mesmos, que muitas vezes somos insensíveis às pessoas que estão do nosso lado. Nos torne mais sensíveis, Senhor, mais solidários, mais amorosos. Nos faça olhar para fora de nós, para a aflição do outro, para socorrermos uns aos outros, para sermos igreja do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos em oração, rogando sobre nossas vidas a Tua graça e o Teu favor. Em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado.